Seminário dos Ratos. Aqui um detalhe, tá, gente? Eu sempre chamo atenção para isso, ó. Seminário dos Ratos é um livro da Lígia Fagundes Telles, que tem vários, é um livro de contos. A Lígia escrevia muitos contos, tá? E tem o livro Seminário dos Ratos. O que a Unicamp está cobrando não é o livro, tá? É o conto Seminário dos Ratos. É só o conto. São 4, 5 páginas, tá? Não vai ler o livro todo, tá? Pelo amor de Deus. Então, voltando aqui, Seminário dos Ratos é o conto, tá, gente? Fácil de ler, rapidinho, curtinho. Contexto sociocultural. Isso é sempre importante, tá, gente? Esse conto, esse livro foi publicado na década de 70, em 1977. O que nós temos na década de 70? Ditadura militar. Auge da ditadura, porque é depois, né, do ato do AI-5, né, em 68. Então, o momento de maior conflito, de maior perseguição, de maior restrição da ditadura militar foi a década de 70. Tá? Principalmente o início da década de 70 aí. Então, a ditadura militar faz parte desse contexto e as censuras, perseguições políticas que eram comuns nesse período aí. E isso vai ter tudo a ver com a história. Lembrando, né, para quem não leu, Seminário dos Ratos fala de uma nação, digamos assim, imaginada, né, mas que dá para associar com a América Latina, até mesmo com o Brasil, por vários elementos lá. E essa nação está com um problema sério de infestação de ratos. Tá? Tem 100 ratos para cada habitante. E aí eles estão fazendo o 7º seminário, ou seja, o 7º ano que eles fazem um seminário para tentar achar uma solução para os ratos. Então os líderes, né, os governantes, se reúnem numa casa, que foi reformada, numa casa de campo, né, muito luxuosa e tal, para fazer esse seminário. Vão participar a cúpula do governo, né, dessa república, aí, desse país imaginário, com convidados estrangeiros, inclusive americanos, né, para tentar chegar numa solução para como combater esses ratos. E aí o que acontece? Durante a noite, né, quando eles estão lá se preparando para o seminário, que iria acontecer no dia seguinte, vai ter um jantar, né, muito luxuoso e tal, com delícias. Há uma invasão de ratos. Os ratos simplesmente entram e devoram tudo e todos. Né? Quem não consegue fugir acaba sendo devorado ali pelos ratos também. Tá? O único sobrevivente que consegue fugir, né, ele foge para o campo assim, quando ele olha para trás, ele vê a casa iluminada e parece que os ratos estão reunidos no seu próprio seminário lá. Então, basicamente, esse é o enredo. Aí, o que você tem dentro disso? Primeiro que você tem, né, então, o estilo de época é o modernismo, naquela vertente da crítica social, que é muito característica dos anos 70. Né? Falei para vocês, a literatura aqui, tanto da poesia quanto da prosa, né, da segunda metade dos anos 60, dos anos 70 e tal, é muito marcado pela crítica social, pela denúncia, né, das injustiças sociais provocadas principalmente pela ditadura militar. Beleza? A estrutura formal também é importante. Então, é um texto curto, é um conto. Tem uma linguagem bastante simbólica, né? Então tudo é simbólico ali, né? Uma república, o que ela simboliza, os ratos, o que simboliza e tal, tudo tem simbologia lá dentro. E tem muita ironia, tá, gente? O texto, a forma, né, de criticar isso é muito através da ironia. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Os temas dominantes, então, é a crítica política e a denúncia do autoritarismo, tá? Porque é um governo autoritário, né, que censura a imprensa, que controla a imprensa, que persegue seus opositores e tal, com uma clara associação ao governo militar. Tá? E aí, ó, eu peguei 2 exemplos aqui. Ó. Tem um momento, né, em que o chefe lá, né, do governo, ele começa a reclamar que ele está com dor. Aí o seu assessor pergunta assim, é algo grave? Ele fala, a gota. E dói, excelência? Muito. Aí o assessor fala, pode ser a gota d'água, pode ser a gota d'água. Olha a linguagem simbólica que eu falei para vocês. Quem não conhece essa música do Chico Buarque? Deveria conhecer, tá? Se você não conhece. Isso aqui é uma daquelas... Porque o Chico é o grande opositor, né, dessa ditadura. A música dele, né, foi muito perseguida, muito censurada e tal. Essa música significa exatamente isso aí. Pode ser a gota d'água para causar uma revolução. Tá? Então, observe, quando ele fala, está sofrendo a gota é um tipo de doença, né? Uma dor, tá? Um tipo de reumatismo. Quando ele fala a gota, né?
ele fala, o outro fala, pode ser, ele cita, né, os versos do Chico Buarque. Tá? Então, uma intertextualidade muito clara aí. E olha esse outro momento, ó. O chefe de relações públicas, né, aquele preocupado com as relações públicas do governo, teve um olhar de suspeita para a estatueta de bronze em cima da lareira. Uma opulenta mulher de olhos vendados empunhando a espada e a balança. O que é uma mulher de olhos vendados empunhando espada e balança? A justiça. Né? Então, olha, teve um olhar de desconfiança para a justiça. Gente, você pega esse trecho aqui e você associa com tantas falas do atual governo que, nossa, dava para fazer 50 provas, sabe? Então, assim, são épocas diferentes, mas são situações que se repetem. Né? Então, aquela coisa, né, de tentar calar a justiça, de criticar a imprensa, de tentar controlar a imprensa. Tem várias situações no livro que poderiam ser associadas hoje com qualquer governo que tenha uma postura mais autoritária. Beleza? Fiquem atentos a isso, tá?